Vitor, por favor, coloque os textos aqui. Eu não trouxe nem a Bíblia aqui, Vitor. Eu vou deixar com você aqui e eu vou junto, tá? E quem trouxe a Bíblia na mão? Filipenses, capítulo 3. Qual que é o livro? Filipenses 3. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 21. Ah, maravilha. A gente pode ler daqui. Eu vou pedir para que a igreja leia bem firme, a partir daqui, para que todos nós leiamos a mesma versão. Tem a televisão aí também. Eu vou falar a primeira palavra e vocês dão sequência. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo em semelhança para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. bênção. Vitor, por favor, volta no 18. Eu vou ler. Pois muitos andam entre vós, os quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando. Até chorando. Que são inimigos de cruz, ou da cruz. Próximo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eu vou repetir. E eu gostaria que vocês repetissem até onde eu vou, tá? Eu vou até essa vírgula aqui, eu leio primeiro, depois vocês. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Vocês leem até essa vírgula. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. De novo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Repete ventre. Ventre. Você consegue imaginar alguém que tem como Deus a barriga? Consegue imaginar? Não? Você já tinha lido isso? Quem nunca tinha lido, levanta a mão. Existe um Deus e esse Deus é a barriga. Talvez você esteja pensando na comida. Não é isso. Vamos em 1 Coríntios 11. E aí, Vitor, quando a gente encerrar a leitura e eu fizer a oração, você volta no versículo do ventre, amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 17 a 33, mas alternando. Eu leio um versículo e vocês o outro, tá? Mas nisso que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los. Não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ou seja, existe uma igreja que no momento da ceia não se reunia para melhor, mas se reunia para pior. É possível numa ceia eu me reunir para pior? Eu me reúno para pior. Você que está reunido para pior ou para melhor? Melhor. Eu creio. Próximo versículo. Pode ler, por favor. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. tem gente que luta pela divisão. E tem gente que luta pela união. Paulo está dizendo, tem divisão aí. E se tem divisão aí, tem algum problema. Mas irmãos, toda a família tem problema. O que Paulo continua dizendo para nós? E é até necessário que haja essas divisões, né? Partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, quem está comigo diga amém. Amém. É nas tretas, são nas brigas
E são nas crises que nós identificamos quem é a igreja que continua firme. Glória a Deus. Amém? Amém. Existem brigas que a gente tem que se silenciar e somente observar. E a gente observa qual o intento. Isso é em Corinto, não é nascido não, a gente só está lendo o texto. Ok? Próximo versículo. Quando, pois, Se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. ô pastor, mas espera aí, tem pão lá, tem vinho lá. Vocês estão comigo? Sim. Tem pão lá, tem vinho lá, mas não é ceia. É possível? Não sei se vocês estão mesmo, não. Está escuro, eu não estou enxergando. Tem pão? Tem vinho? Foi aberto em nome de Jesus? Teve oração? Mas não é ceia. Isso te dá medo ou te faz adorar? Temor? Tem pão? Sim. Tem vinho? Sim. Mas eu sou arminiano. Não é ceia, não. Mas sou calvinista. Isso aí é língua estranha, estranha mesmo. Tem divisão aí. Tem pão. Tem vinho. Mas não é ceia. Tem oração. Tem pregação. Mas não é ceia. É pesado isso? Vamos continuar. Porque quando come cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Ou seja, não era um copinho. Era ceia mesmo, era a janta. E depois da janta tinha pão e tinha vinho com fartura. Tá lá na cozinha. Achei que vocês iam ficar felizes, tem vinho na cozinha? Tá lá na cozinha já. Pra frente. Vocês, hein? Porque Todas as vezes que comerem este pão e beberem cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. todo mundo leu mesmo? Todo mundo leu? Toda vez que você participa da ceia, pastor, por que você fala às vezes um pouco mais alto? É porque eu preciso puxar quem está lá no fundo para me ouvir, amém? Amém. Eu preciso puxar um desatento, amém? Amém. Eu preciso puxar um pai que está com a filha. Ricardo, você está me ouvindo, meu filho? E agora, melhorou? Aí, viu? Tem gente que não ouve, eu subo aqui o semitom. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então toda vez que eu tomar o cálice e comer o pão, eu estou lembrando que sou um pecador? Eu estou lembrando que eu não tive pecado? Eu estou lembrando que está tudo certo hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Eu venci mais um ano? Não, você nunca venceu um ano. Quem venceu foi Jesus. Você nunca venceu um mês, quem venceu foi Jesus. Toda vez que você come e bebe até que Ele venha, porque foi Ele que venceu. Tem gente que comemora a quantidade de ceia que tomou, mas não comemora o Cristo que morreu. Toda vez que você está comigo, diga amém. Amém. Pegou o cálice na mão, diga peguei. Nossa Deus. Nossa. Peguei o cálice na mão? Peguei. Peguei o pão? Peguei. Rapaz, esquece de você. Imagina o céu abrindo e Jesus voltando e uma trombeta tocando. Aleluia. É pentecostal nascido hoje. Depois da vírgula, até que Ele venha. Não tem pentecostal aqui não, até que Ele venha. De novo. Que Ele venha. Até que Ele venha. Eu vou tomar em 2025, 26, 27, se arrastando até que Ele venha. Década de 90, eu quero na década de 80, até que Ele venha. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Mas o versículo
Glória a teu nome, Senhor. Assim, Meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. não é para fazer o que a gente fez na genuína, glória a Deus. Piada interna, gosta de brincar. Eu soube que na visita que nós vamos fazer na Casa da Rocha vai ser um domingo de ceia. Eu estou conversando na Casa da Rocha. Ou assim, esperem pelos outros, glória a Deus. Eu senti uma vergonha aqui. Quem estava entendeu, né? Quem estava entendeu. Feche teus olhos. Pai, nos ajuda a pregar essa palavra. Nós não temos condição nenhuma. Nós somos destruídos pelo pecado, regenerados pela tua graça, mas tu sabes como nós viemos até aqui hoje. Ajuda a igreja a ouvir, anime esse povo, arranca as dúvidas do coração, e que essa ceia possa ser a ceia, que eu não vou sair daqui como um vencedor, mas eu vou declarar: Ele venceu por mim, porque eu tenho condição nenhuma. Transforma a nossa mente nesse momento. Transforma o nosso sentimento nesse momento. Nós não precisamos de estar alegre para tomar. Nós não estamos precisando aqui de dar glória para tomar. Senhor, nos faça crente, mas nos faça esperar até que Ele venha. Nos dê boa abertura de boca. Abre os nossos ouvidos para ouvir, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui entre nós até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Volta lá em Filipenses capítulo 3, no versículo do ventre. O Deus deles é o Vem. O Deus dele é o Vem. Paulo está falando o seguinte: existe um povo aí que o Deus deles é a barriga, que significa que o Deus dele é o próprio prazer. É o próprio Prazer. O meu Deus é estar feliz. O meu Deus é estar bem. Porque para você o que importa é você estar bem. O que importa é você estar bem. O que importa é você estar bem. Quando o Deus da gente é a barriga, eu não ligo sobre a fome do outro. Quando meu Deus é minha própria barriga, eu não ligo pela dor do outro. Eu ligo só na minha dor. E eu fico tão cego com o meu Deus, chamado tristeza, ou chamado prazer, ou chamado alegria, que eu não consigo olhar para o lado. Eu fecho o vidro do carro nem para ver o mendigo, porque para mim tudo é craquento e tudo vai usar droga. Pode dar luz aqui para mim, Davi, por favor? Liga aqui, tio. Obrigado. Quando Paulo está falando que o Deus dele é o ventre, ele está falando que o Deus desse povo são os próprios prazeres e deleites. Mas o que isso tem a ver com a ceia? Quando nós viemos, ou quando nós vimos ou viemos? Vimos, quando nós viemos para a ceia, eu quis me aprontar, eu quis me arrumar. Glória a Deus. Glória a Deus. É um culto diferente. Eu orei, já que orou comigo. Hoje nós oramos no café, no almoço. E no meu coração era: Senhor, me dê uma palavra para aquela igreja, porque eu não tenho nada. Eu preciso de Ti. Eu sou dependente de Ti. Mas mesmo estudando o texto, gente, não deixe tudo tão acadêmico. Nós estamos transformando a igreja em faculdade. Calma com o academicismo. Está virando aula de geometria os pontos por aí, né? Se eu não falar que lede um certo insumos em latim, quer dizer, eu falei em latim. Se eu não falar em latim aqui, ou em hebraico, ou em aramaico, não é coisa. A gente deixou tudo muito acadêmico. Cuidado com isso aí, tá? Existe um Deus que não cabe nas gavetas de Wilberkoff nem de Miller de Erickson na teologia sistemática. Existe um Deus que, quando veio buscar Tomás de Aquino, e eu estou viciado em Tomás de Aquino, estou lendo Tomás de Aquino, não. Tomás de Aquino é a mente mais brilhante, segundo o professor Elber e grandes outros teólogos e filósofos. Mas quando ele estava perto da morte, ele falou para o seu discípulo: olha, eu não quero nem acabar o livro. Gente, o maior livro de teologia da história. Ele falou: eu não quero acabar.
Porque tudo que eu escrevi é palha, perto do que eu vi. Vocês entenderam agora? Tudo que eu escrevi é palha, perto do que eu acabei de ver. Ele morreu. Então tire o Deus que você ama da gaveta da sua teologia sistemática. Ele não cabe lá. Ah, mas eu fiz 40 anos de EBD. Você não vai achar. Porque ele não cabe. Você vai ter uma visão do que ele é. Porque Deus, irmãos, ele é muito grande para caber no livro. Ele cabe na escritura sagrada, ele se revela lá. Mas na teologia a gente tem que tomar cuidado. Vocês estão diante de um teólogo. E aí, a própria teologia pode ser um Deus. Desse jeito aí, tem Deus não. Daquele lá, tem Deus não. Nessa igreja aí com piso escorregando? Não. Eu começo a ter um Deus aqui, que se não for do meu jeito, nada funciona. Tem que ser do seu jeito. Se não tocar assim, se não cantar assado, se não for assim, tem um Deus aqui. Você quer tirar o rei da barriga hoje? Quem já ouviu os termos rei da barriga? Foi tirado daqui, ó. Você quer tirar o rei da barriga? Tira o teu Deus da tua barriga, do teu próprio prazer. Só que tem gente que chega na ceia, e quando chega na ceia, sabe como é que ele chega? Eu estou me examinando a mim mesmo, percebi que eu não tenho pecado. Temos filtro na CIB? Vai doer? Estou ligando? Não mais. Examina o homem a ti mesmo. Examinei. Estou sem pecado. Ó. Estou lindo. Não adulterei, não forniquei, não menti, não comi demais. Está tudo certo. Aí eu começo a examinar tanto eu mesmo, mas tanto, que eu começo a colocar um Deus dentro de mim que não é Jesus, que se chama eu mesmo. Porque eu começo a me sentir digno. E quando eu pego o pão, eu não consigo olhar para o lado. Quem está me acompanhando? Meu Deus. O examina-te a ti mesmo é para examinar. E quando você vai no médico para te examinar, é para achar coisa boa ou ruim? Quem vai no médico para achar saúde? Tem homem aqui que nem no médico vai. Você não vai checar por quanto tempo, crente? Toma vergonha. E nossa, eu um sujo, né, amor? Um sujo, falando malado. Toma vergonha, pregador. E não faz check-up? Eu estou emagrecendo, vocês estão vendo? A Jaque está cuidando, estou pretinho. Então o Deus da barriga é, poxa vida, a ceia é só para mim. O momento da ceia é para eu me sentir digno, me sentir lindo. Então, me sentindo super bem, eu vou lá e tomo a ceia e eu nem olho para o lado, sabe por quê? Irmão, eu estou pregando um trem aqui que eu sei que vai doer, mas você cresceu, não cresceu? Você já está há 5 meses aqui ouvindo eu falar, não está? Tem gente que está faltando bastante, né? Nós vamos para o quartinho. Vamos para o quartinho. Silas. Aí eu ajoelho. Eu o que, gente? Vai, pentecostal. Me ajuda. Eu? Ajoelho. Vocês estão me vendo ajoelhar? Sim. Além de ajoelhar, eu fecho o olho. Eu fecho o olho. E eu fico esperando o pãozinho. O que eu estou esperando? Pãozinho. Porque quando eu como pãozinho, irmão, eu venci. Labachúria, eu venci. Suricantas, eu venci. Vamos pregar comigo aqui, assim? Eu venci. Mais um. Agora vai ser muito difícil chegar no outro. Como é que eu consigo ser top no outro ano? Irmão, irmã, tem um Deus na sua barriga. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a mesa. Você quer confundir Satanás? A minha esposa, quando era minha namorada, eu não posso me emocionar. Não posso, né, Pedro? Ela me encontrou, eu estava como, amor? Ruim ou bem? Quando você me achou? Pode falar.
Você ia falar outra palavra. Não pode falar palavrão. O que você pensou? Jogado das traças. Essa é a palavra. Quando a Jaque me encontrou, não é o Bruno do YouTube, não é o Bruno da internet, não é o Bruno da aula, é o Bruno destruído. Vocês estão me acompanhando? Aí a Jaque, isso aqui eu estou usando um paralelismo, tá, irmãos? Paralelismo, um silogismo. Ela pegou um prato de nhoque. Nhoque. Quem gosta de nhoque? Amor, faz nhoque para a igreja. O povo gosta de nhoque, amor. Ela pegou um prato de nhoque. O que você serviu de beber? Vinho? Não pode falar. Ela pegou um prato de nhoque e uma tacinha de suco de uva fermentado. Eu estava sentado àquela mesa. Eu fiquei assustado. Peraí. Eu estou ganhando muito pouco. Eu estava pesando 70 e quantos quilos? 75 quilos. Eu estou mal. Por que ela está me servindo nhoque? Até hoje eu não entendo. Por que ela me serviu? Porque eu me senti um mendigo. Eu me senti um homem acabado. Você quer confundir Satanás num dia de ceia? Não é com a marca do seu paletó, não é com a etiqueta do seu calçado ou com a placa da sua igreja. Confundir Satanás é você pegar o pão e servir para o mendigo que entrou aqui se arrastando. Você quer confundir Satanás? É você olhar para outra pessoa e falar: faz parte da minha família. Glória a Deus. Não é olhar para si mesma. Não é olhar para si mesmo. Não é pensar que você é digno. Mas, Senhor, eu não sou digno. E quando você faz isso, você não toma para a sua própria condenação. Glória a Deus. Porque você reconheceu aquele corpo representado por aquele pão. Glória a Deus. E aquele cálice que representa o sangue de Jesus. Quem está comigo? Glória a Deus. A ceia deixa de ser para você e começa a ser para amigos. A ceia começa a deixar de ser para você para ser da sua família. Quem é mais capaz de falar mais mal do meu pai? Eu ou o irmão Rafael? Do meu pai biológico. Quem pode falar mais? Eu ou o irmão Rafael? Pode falar você. Sabe por que eu convivo? E nós temos um monte de coisa. Porque é a família. E na família a gente tem um monte de coisa para falar mal. Você é corintiano? Então não tem como falar mal. O Deus da nossa barriga pode se manifestar numa ceia. Aí Paulo entra em Corinto. Pode colocar lá em Coríntios. Quando ele chega em Coríntios, que não é Coríntios, ele vê o povo num dia de ceia, amém? Amém. Tinha uma mesa farta, coisa maravilhosa. E o povo comendo e bebendo, né, Tarso? Eu imagino um Corinto com esse bigode assim. Os irmãos de Corinto com esse blazer bonito, parece de flanela, do sul. E os irmãos comiam e bebiam, e comiam e bebiam, alguns se embriagaram. Aí Paulo chega e fala: nisso eu não vou louvar vocês não. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiar vocês. Porque tem pão, tem vinho, a mesa está bonita, o povo está bem vestido. Mas isso aqui não é ceia. Isso aqui é um teatro de hipocrisia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque vocês estão se reunindo para pior. Aleluia. Aleluia. Vocês estão rachando o corpo de Cristo no meio de novo. Glória a Deus. Pensando só em você. Pensando no seu bem-estar. Aleluia. Pode para o próximo. Quando dois se reúnem no mesmo lugar, não é ceia que vocês estão fazendo. Sabe o que vocês estão fazendo? Jantando. Porque você não olha nem para o lado, você não sentiu falta de ninguém. Santo Deus. Mas eu não posso ir lá buscar, só sente. Você consegue sentir falta de alguém aqui hoje? Aleluia. Ou desejo de alguém estar? Glória a Deus. Você consegue sentir falta de alguém aqui hoje? Você consegue sofrer por isso? Aleluia.
A segunda torcida é: tomara que esteja em outro lugar fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Talvez você encontre um sorriso na alma, porque eu não teria felicidade de chegar numa ceia e não lembrar de ninguém. Aleluia. Eu não teria alegria de chegar numa ceia e não lembrar de ninguém. E às vezes a culpa desse alguém não está lá, sou eu. E você quer alguém para errar? O pastor. Eu tenho aqui 95 possibilidades de errar. Só hoje. Glória a Deus. E você que está em silêncio, não vai errar nenhuma vez. O músico que está tocando, ele vai ter 2 possibilidades de errar. 4. O louvor hoje vai ter 3 possibilidades de errar. E você que só tem a expectativa de chegar e ir embora, você não vai errar nenhuma vez. Mas o reino do céu é lugar para crente disponível. Que ele está disponível para começar a errar. E para errar você tem que pôr o pé na guerra. Glória a Deus. Para você errar você tem que pôr a mão no arado. Verdade. Para ser julgado você tem que ir para frente. Você está entendendo? Aleluia. Não é mal ou menos. Deus vomitará os mornos. Você é crente para o trabalho, quente. Você é quente para o trabalho. Você é quente para os estudos. Você é quente para tudo. Mas para o reino de Deus, 0. Meu Deus. A partir de mim. O reino de Deus da igreja não. É aqui ou em qualquer outro lugar. Do jeito que abriu aqui, pode fechar e você bota em outro canto. Mas você está gelado. Glória a Estar Deus. quente não é o quanto de verso que você lê. Aleluia. O quanto de teologia que você escreve. Estar quente é o quanto você está aplicando o que você está aprendendo. Aleluia. Amém? Próximo. Porque quando comem cada um antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Ou seja, eu nem olhei para o lado. Na mesa dos amigos. Na mesa dos amigos. O da esquerda é mais importante que você. O da direita é mais importante que você. O da frente é mais importante que você. O de trás é mais importante que você. E se essa palavra te tocou e você sentiu um pouquinho de vergonha, significa que o Espírito Santo está te incendiando aí dentro. Glória a Deus. Você não vai falar língua, você não vai dar glória a Deus. Mas se você foi constrangido, o Espírito Santo está te constrangendo. Como me constrange, irmãos, todos os dias. Aleluia. Próximo. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Quando a gente entende o real sentido da ceia, eu entendo que não é sobre mim, é sobre Ele. Lembra do Azorrague? É um cordãozinho com o osso na ponta, onde foi colocado um mapa de dor nas costas do mestre. Jesus foi rasgado, irmãos. É uma coroa de espinho ali, facinho, que só chegou no crânio. É uma morte por asfixia numa cruz. Sabe o que é morte por asfixia? Se alguém pegar seu pescoço agora e apertar, vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim. E começa a te apertar. Você está vindo, você está vendo o relógio da vida correndo ao contrário. O seu olho começa a perder a força e as coisas vão escurecendo. E Jesus chorou 3 vezes. Naquele momento ele não chorou. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus não chorou naquele momento. Aleluia. Mas ele chorou diante daquele povo lá em Betânia, quando Lázaro estava no sepulcro. Jesus chora pela incredulidade, mas ele não chora pelo próprio sofrimento. Jesus chora pela incredulidade, mas não chorou na cruz. Jesus chora quando você duvida, quando eu duvido. Jesus chora na incredulidade, mas ele não chorou na dor. Quando ele sentia dor, ele gritava: perdoa. Glória a Deus. Perdoa. Aleluia. Perdoa. Glória a Deus. Ele não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. Perdoa, Pai. Glória a Jesus. Perdoa. Aleluia. Ele não chorou naquele momento. Irmão, pode ter um monte de demônio te acusando aqui agora. Não, mas eu não sou. Irmão, perdoa. Glória a Deus. Você está perdoado na cruz do Calvário. Você não vai tomar a ceia porque você pecou mais ou menos. É porque você vai tomar ela até que Ele venha. Ah, você vai ler tudo depois da vírgula agora. Até que Ele venha. Até que Ele venha. De novo. Até que Ele venha. De novo. Até que Ele venha. Ah, irmão, vocês estão acostumados comigo? Então não? Sabe por quê? Eu já cantei isso uma vez. Porque dele, por ele
Ela é revelada na mesa. Porque na mesa de Jesus, Judas o traiu. A virtude do crente não é pular, não é falar línguas. Isso é um talento que Ele te deu. Mas a maior virtude do crente é ter a capacidade de que até que Ele venha, até o que, irmãos? Eu me mantenho tomando a ceia. Aleluia! Não porque eu venci, mas porque Ele venceu. Aleluia! Não porque eu sou digno, mas porque Ele é. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é. Não porque eu não pequei, mas porque Ele não pecou. Não porque eu não sofri, mas porque Ele não sofreu. Irmão, Kellen, pode cortar. Não porque